Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar mais um Café com Política, o videocast da JF TV. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Zona Norte de Juiz de Fora. Então tá na hora de pegar aquela caneca, tomar um cafezinho com a gente para ficar ligado nos assuntos de política e história do município. Para falar de Zona Norte, temos os convidados Cido Reis, vereador pelo PSB, e o historiador Vanderlei Tomás. Bem-vindo, Cido, bem-vindo, Vanderlei. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. No final de junho deste ano, o IBGE anunciou, de acordo com o censo demográfico realizado em 2022, que Juiz de Fora conta atualmente com mais de 540 mil habitantes. Nós ainda não sabemos o número de pessoas que habitam as regiões do município, mas sabemos que a Zona Norte é a maior delas e que a estimativa revela que a região tem hoje mais de 160 mil habitantes, divididos em mais de 80 bairros. O vereador Cido Reis é daqui de Juiz de Fora e é morador lá de Nova Benfica, um dos bairros da Zona Norte, né, vereador? Nova Benfica, inclusive, que acabou de ganhar esse ano uma creche novinha que está atendendo aí a mais de 180 crianças. Com isso tudo em vista, Cido, eu queria que você contasse pra gente a sua relação com a Zona Norte, né, que é a região de Juiz de Fora, que está aí presente o tempo todo na sua agenda política. Judite, cumprimentar, agradecer pela oportunidade, cumprimentar também de uma forma especial meu amigo Vanderlei Tomás. E você falar em Zona Norte, impressionante, esse ano, o Vanderlei, estou completando 20 anos, né, que eu resido, que eu moro na Zona Norte. É como eu digo, né, eu não nasci na Zona Norte, mas hoje eu me sinto, Vanderlei Tomás, um filho lá da região. E na mesma casa, 20 anos, no bairro Nova Benfica, né? É um orgulho imenso, né? Muitos amigos, eu tenho orgulho em trabalhar lá para aquela região e a gente sabe que a gente é político, vereador é da cidade toda, mas por a gente residir ali na região, a gente tem aquele contato diário com a comunidade, com as pessoas, então a cobrança também é maior, Judite. Então, dentro daquilo que é possível, dentro dos limites, realmente a gente trabalha ali dia e noite ali em prol da nossa região norte. E completando 20 anos ali, né, residindo ali no bairro Nova Benfica, ali na rua Açuene Antônio Ribeiro. Ô Judite, tivemos aí a oportunidade de participar lá da inauguração da creche, que hoje atende mais, né, de 180 crianças. Realmente aquilo ali foi uma demanda antiga da comunidade, ali da região, porque não atende só as crianças ali, as famílias ali de Nova Benfica, mas do entorno ali do bairro Nova Benfica. Foi uma luta de anos, né, mas a gente tem que agradecer também a participação da prefeitura, da prefeita, do executivo, que com as parcerias, né, parcerias também do nosso gabinete, é um recurso do governo federal, e conseguimos, né, participar lá e levar lá a creche lá para o bairro, para a comunidade de Nova Benfica. A gente já vai voltar aí para falar de outras lutas e outras vitórias, né? Na área de saneamento urbano, infraestrutura, na área da saúde, que eu tô sabendo que tem uma grande novidade, né? Mas antes eu quero ouvir aqui do Vanderlei. O Vanderlei é cidadão de Juiz de Fora, mas acima de tudo é um cidadão de Benfica, né, Vanderlei? Vanderlei, historiador e dedica sua vida, né, ao bairro, à Zona Norte como um todo. Vanderlei, eu queria saber um pouco dessa história da Zona Norte. Como que surgiu, como que essa região e quando foi surgindo e crescendo, né? Hoje em dia é a região que mais cresce em Juiz de Fora, é a maior região e a gente escuta que Juiz de Fora não tem mais para onde crescer, cidade alta já não suporta mais, né? Então ela cresce para a Zona Norte. É verdade. Judite, para mim é uma alegria muito grande retornar a esta casa
fui vereador aqui por um mandato e depois como suplente cheguei a assumir um período, e é uma honra muito grande estar aqui hoje, ver todas as transformações maravilhosas que esta casa sofreu. Meu cumprimento a você pela condução do programa, a Renata Miranda, uma amiga a quem muito admiro, como uma profissional exemplar, o Edmilson também está junto aí com o grupo, né? O podcast, aqui o videocast, né? É um momento importante para a discussão desse tipo de assunto. Cito meu amigo de longos anos e dedico a ele as minhas aqui, meu reconhecimento, né? E a felicidade de compartilhar desta mesa com ele, dessas discussões. A Zona Norte de Juiz de Fora, é preciso pensar a Zona Norte enquanto uma cidade dentro de uma outra cidade. No momento em que o censo aponta a Juiz de Fora com quase 600 mil habitantes e a gente vive aqui a expectativa de ser apresentado quantos habitantes estão colocados nesta cidade dentro de uma outra cidade, a gente já começa a chegar a algumas conclusões antecipadas. Eu tenho convicção pessoal, Cito sabe bem disso, que nós temos na região mais de 150 mil habitantes. 150 mil habitantes significa uma população maior que a de 820 cidades de Minas Gerais. Portanto, a Zona Norte de Juiz de Fora só é menor que 33 cidades de Minas Gerais. E isso por si só já cabe a ela uma atenção especial. Muito bem. Mas como surgiu a ocupação desse imenso território? A Zona Norte ela surgiu já por ocasião da abertura da Estrada do Paraibuna, a estrada aberta pelo engenheiro alemão Henrique Alfved, por volta de 1836. Um projeto de fazer uma nova estrada, que seria uma alternativa ao então Caminho Novo, que ligaria Ouro Preto, a antiga Vila Rica, até a divisa das províncias do Rio de Janeiro com Minas Gerais. O Alfved, quando chegou na região da Barreira do Triunfo, percorrendo quase toda aquela extensão da atual Avenida Juscelino Kubitschek, ao invés dele seguir pelo Caminho Novo em direção à Estrada do Campo Grande, para chegar lá na Fazenda Ribeirão das Rosas, no Campostão do Exército, ele foi abrir uma reta. Ele abriu uma linha reta, uma estrada reta. Ele atravessou o Rio Paraibuna, na altura ali do bairro Ponte Preta. Construiu uma ponte e ali ele abriu toda aquela reta que nós conhecemos hoje como Avenida Juscelino Kubitschek. Portanto, antes de chegar na Avenida Rio Branco e abrir a antiga Rua Direita, o Henrique Alfved abriu a veia principal da Zona Norte, que é a Avenida Juscelino Kubitschek. A partir daí começou a ocupação do nosso território. Antes da Rua Direita. Sim, antes de chegar ao centro de Juiz de Fora, o engenheiro Alfved, que estava vindo de Vila Rica, de Ouro Preto, ele passou primeiro pela Zona Norte. E era um lugar de grandes fazendas, compreendeu? Até então o Rio Paraibuna, no seu lado esquerdo, na sua margem esquerda, tinha o traçado do Caminho Novo, que era a única estrada que existia que ligava Minas Gerais até o Rio de Janeiro, compreendeu? Então o Alfved fez uma estrada nova, que também foi chamada de Estrada Nova naquela ocasião. E para se chegar à Avenida Rio Branco, que é a antiga Rua Direita, ele teve que fazer o traçado da Juscelino Kubitschek, da atual Juscelino Kubitschek. Depois passou pela Rua Olavo Bilac, passou pela Bernardo Mascarenhas, passou pela Tereza Cristina, passou pela Mariano Procópio, pela parte da Coronel Vidal, chegou até ali do Largo do Riachuelo, até tomar à direita e subir em direção ao Alto dos Passos e passar pela Graminha, na intenção de chegar à divisa com o Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a partir deste momento, 1840, notadamente, começou então a ocupação ali, porque algumas grandes fazendas que eram partes desmembradas de antigas sesmarias que deram origem ao nosso território, essas fazendas deram origem a loteamentos. Sim. Compreendeu? Deram loteamentos. Hoje, eu falo com convicção que o bairro mais antigo da Zona Norte é a atual Paula Lima, que era chamada de Chapéu d'Uvas. Paula Lima tem mais de 250 anos de ocupação do território. O nome antigo de Paula Lima era Nossa Senhora da Assunção do Engenho do Mato. Ela se chamava Chapéu d'Uvas. A partir de 1891, que recebeu o nome de Paula Lima. E a Chapéu d'Uvas, que recebeu a estação ferroviária, né, permaneceu com esse nome. Mas tudo ali era um conjunto apenas, compreendeu? Barreira do Triunfo é mais antiga que Benfica, é lugar conhecido como Queiroz, é uma ocupação anterior a Benfica, porque ela estava na margem do Caminho Novo. Quando foi feita a estrada do Henrique Alfved, então a partir da margem direita do Rio Paraibuna, na região de Benfica, em direção ali ao bairro Fábrica, né, toda essa região começou a ser ocupada de forma muito natural, até por ser uma região muito plana, né, e isso permitiu uma ocupação muito mais acelerada. Mas como disse, Henrique Alfved, com a estrada do Paraibuna,
foi essa figura primordial. Mas depois teve uma outra estrada muito importante, que é a ferrovia. A estrada de ferro Dom Pedro II, mais tarde estrada de ferro Central do Brasil e a rede ferroviária federal, né? A ferrovia, para você ter uma ideia, a estação mais antiga da região norte é a estação de Benfica. Ela foi inaugurada em 1877. Depois tivemos a estação de Chapéu-Duz, em 1890 aproximadamente. E depois tivemos a estação de Francisco Bernardino, em 1914. Compreendeu a importância histórica que essa região tem para Juiz de Fora? Uma região que tem mais de 100 mil habitantes e eu, como disse anteriormente, seguramente é uma população maior que a de 820 cidades de Minas Gerais. E para nós é uma felicidade saber, né, que tive a oportunidade de ser vereador nessa região e hoje nós podemos contar com a competência, a dedicação desse grande amigo que é o Cido Reis. Com certeza. E o interessante é que quem está lá hoje na Zona Norte não quer sair. Você pergunta aos habitantes, nós fizemos matérias lá recentemente, as pessoas não querem vir para o centro da cidade ou para outro local. Muito disso, Cido, em função dessa infraestrutura, né, que tem sendo levada para lá. Muita coisa precisa ainda na cidade inteira, né? Mas acho que a população ela está se sentindo cada vez mais confortável ali, porque está tendo acesso às coisas que precisa, né? Ontem a gente estava conversando a respeito da Zona Norte, nós lembramos do Moinho, do polo de saúde, né? Sem falar na questão das indústrias, o polo industrial, temos ali o Milho Branco e o distrito industrial, né? Mas eu queria falar justamente sobre a questão da saúde, enquanto a gente está gravando esse programa. Está começando hoje, né, Cido, uma reforma, uma obra lá na UBS de Benfica e vem coisa boa por aí. Seria interessante já anunciar essa novidade. Ô Judite, até antes um pouco da gente falar nesse assunto, é importante, né? Como é que a gente tem que ter a sensibilidade hoje para a gente poder debater, né, a nossa região norte. A gente não pode deixar uma pessoa igual o Vanderlei de fora, né? Você vê aqui em poucos minutos aqui o conhecimento que ele passa lá da nossa região, realmente a história toda da região. Isso é muito bacana, Vanderlei, muito importante. Então, mais uma vez, nós acertamos em ter você aqui com a gente para debater a nossa região, e que isso aí fica até de exemplo, né? A hora que a gente tiver que debater a nossa região norte, a gente ter a sua presença, porque é muito importante. Você contribui muito lá com o seu conhecimento e com a história da nossa região. Ô Judite, realmente, a região norte hoje a maioria da população lá, até para vir no centro, tem gente que demora às vezes um mês, né, Vanderlei, para vir no centro da cidade, porque a Zona Norte hoje ela tem rede bancárias, tem supermercados, hipermercados. Então, logicamente que a gente ainda precisa de muita coisa, né? A nossa região hoje, ela traz aí na arrecadação a nível municipal mais de 80% da arrecadação do município, ela nasce lá na região norte, mas a gente sabe, né, Vanderlei, que a gente ainda tem que trabalhar muito lá para a nossa região, porque realmente hoje ela tem mais de 30%, né, da população de Juiz de Fora. E na questão da saúde, realmente a saúde, como já dizem aí, ela é uma demanda infinita. Né, uma demanda infinita. Então é uma demanda antiga também, uma demanda do Vanderlei, uma demanda minha, uma demanda da população de Benfica e de toda a região norte, é o centro de especialidades na antiga Policlínica de Benfica, que hoje é o UBS. Né, nós trabalhamos muito em prol, solicitamos muita gente, muitas lideranças, né, Vanderlei? Não dá para nomear todas as pessoas, mas é um anseio da população. Né? E nós recebemos a notícia, Vanderlei, que vai iniciar as obras lá para poder ser instalado, ser inaugurado o centro de especialidades. Então nós vamos acompanhar de perto, né? Isso aí é uma conquista da população lá da região norte. Nós vamos acompanhar, saindo daqui nós vamos lá para a UBS, vamos ver as condições, se já realmente iniciaram as obras ou se tem previsão para iniciar esta semana ou na semana que vem. Mas parece que já foi feito todos os trâmites, né, dos editais para início das obras, Vanderlei. Então nós vamos estar
acompanhando de perto. Parece que já tem também a empresa vencedora. E quem ganha nisso aí é a população de Benfica, é o entorno de Benfica e é toda a população da nossa região norte. Com certeza, porque aquilo, né, as pessoas antes elas saíam da Zona Norte, precisavam, tinham que vir ao centro da cidade para ir no médico, né? Médico particular principalmente, né? Os consultórios estão quase todos por aqui, hospitais particulares, e agora nem isso precisa, né? A gente tendo aí um bom atendimento público, no caso aí da policlínica, né, da antiga policlínica, e até a unidade da Unimed agora lá no Moinho, né, que foi uma grande conquista também para a região, né, e ali as pessoas vão ter faculdade, né, ensino superior, serviço de hotelaria, N outras coisas. Mas antes da gente entrar no empreendedorismo, eu queria falar um pouco dessa veia industrial, né? Pessoas também que vêm para Juiz de Fora e escolhem morar lá na Zona Norte para ficar próximo às indústrias, né? O que representa esse distrito industrial? Como que ele surgiu? Para os dois. A questão da ocupação como polo gerador de emprego, né, naquela região norte, é uma história muito curiosa. Pra você ter uma ideia, eu gosto sempre de falar sobre esse assunto, que no final do século XIX, 1890, precisamente, Benfica tinha uma das maiores feiras de gado de Minas Gerais. Toda aquela região compreendida hoje pelo Distrito Industrial, pela várzea de Benfica, ali era um grande curral. E onde está aquele posto de gasolina, na entrada do Distrito Industrial, ali tinha a balança para a pesagem do gado. E quem esteve ali na inauguração da balança para a pesagem do gado? O romancista Machado de Assis. E o jornal O Farol noticiou esse fato, eu tenho uma cópia do jornal onde traz essa informação. Ele era um alto funcionário do Ministério da Agricultura. Então, Cido, o Machado de Assis esteve em Benfica, ele era um escritor que viajava muito pouco. Muito pouco. E ele esteve em Benfica, representando o ministro da Agricultura. Desceu do trem na estação ferroviária de Benfica e de lá seguiu a pé até o local onde estava a balança para a pesagem do gado. Compreendeu? Olha só a importância que Benfica tinha já nessa ocasião. Naquele momento, Benfica tinha 2 hotéis em construção, porque havia um fluxo muito grande de pessoas, né, de tropeiros, de vaqueiros, né, negociadores, passavam por Benfica, né, e por isso empreendedores locais construíram 2 hotéis. Um dos hotéis chamava-se Hotel dos Boiadeiros. A proprietária é a dona Maria Eugênia, que dá nome a uma das ruas do bairro Araújo. Bom, aí vou chegar um pouco mais adiante a falar um pouco desse processo industrial. Aí nós tivemos um fato determinante, que é a feira de gado, e todo um comércio floresceu ali em torno de Benfica. Para se ter uma ideia, em 1910 foi criado o primeiro jornal de Benfica, chamava-se O Benfica. Depois, em 1912, um outro jornal que chamava O Lince, que virou uma importante revista de Juiz de Fora, criada em Benfica. Outro fato curioso que ocorreu logo a seguir. Nos anos 30, o presidente Vargas, ele resolveu desapropriar, negociar com o coronel Horácio Lemos, dono da Fazenda Saudade, que era toda aquela extensão do bairro Nova Era, onde está hoje o 4º GAC, onde está aí parte da barragem João Penido, pertencia a uma única pessoa, o coronel Horácio Lemos. Então, parte das terras dele foram desapropriadas pelo governo federal e foi doada essas terras para a construção da fábrica de estojo e espoletas de artilharia do Exército, que é hoje a Embel, já por volta de 1934, 35. Então foi criada a FEA. Com a criação da FEA, na verdade, foi a grande indústria que se instalou na Zona Norte. Com a criação da FEA, forçosamente surgiram núcleos populacionais das suas imediações. Foram surgindo, compreendeu? E as pessoas que moravam, muitas delas moravam na região do Poço Rico, né, no centro das cidades, se deslocavam até a FEA de trem, né, o antigo Xangai, compreendeu? Então surgiu a oportunidade de se fazer casas para atender essas pessoas, os trabalhadores da fábrica. A FEA chegou a ter quase 2.000 funcionários no seu momento de auge. Depois surgiu, no início dos anos 90, no governo do governador Magalhães Pinto, o nosso distrito industrial. Entendeu?
o Magalhães Pinto, o governo desapropriou da fazenda Barbosa, da família Barbosa, aquela grande extensão da sua fazenda, e a área foi parcelada, dando então origem ao distrito industrial. Aí pronto, aí Benfica já foi mesmo, o crescimento acelerou-se ainda mais. Então tem essa importância, todo esse acontecimento. Mas é preciso falar uma coisa, Cido, Judite, eu falo muito isso, que às vezes toda essa importância econômica, ela não é revertida em atenção do poder público. Eu falo isso com muita tristeza. Quem passa pela Praça de Benfica e vê o estado do posto policial de Benfica, não acredita que está num lugar que tem 5 agências bancárias. Não acredita que está num lugar que tem 2 postos, 2 casas lotéricas. Não acredita. Então, um bairro como o nosso, né, uma região como a nossa, sei disso que não é o papel da Câmara resolver o problema, não é o papel da Prefeitura resolver o problema, é uma decisão de governo estadual, mas é preciso que o governo estadual tenha sensibilidade para compreender esse assunto. Uma região como a nossa, com essa importância tão bem falada aqui, tanto mim pelo Cido, o reconhecimento aqui das nossas jornalistas, essa importância, ela não está sendo demonstrada em ações positivas, em benefício a essa população. Aplaudo a decisão da administração, sei que é uma luta constante do Cido, que sou testemunha dessas lutas dele, em relação a questões da melhoria à saúde, né? A questão das possibilidades de mais oferecimento de vagas de creche no ensino fundamental, o ensino público na região. É preciso enaltecer essa luta toda. Eu sou testemunho do trabalho do Cido nesse assunto, mas é preciso que os governos, muito especialmente agora o governo estadual, demonstrem uma atuação diferente em relação a esse fato. Não se pode permitir que um bairro que tem 5 agências bancárias não tenha um posto policial funcionando 24 horas. Pelo contrário, o que existia hoje está num estado de calamidade absurda, compreendeu? É uma atenção necessária não só em Benfica, mas como na Zona Norte como um todo. Na Zona Norte como um todo. Observação do Vanderlei muito importante, né? Essa desmobilização, né, dessas bases. O Vanderlei não foi só, né, lá em Benfica, né? Foi na cidade toda e principalmente nas áreas comerciais, né, nas áreas comerciais. E em Benfica pesa um pouco mais, porque também é uma área industrial, né, além de ser ali o coração de Benfica, na área comercial e próximo ali às indústrias, né, realmente foi um fato lamentável, né? Não só na região norte, como na cidade toda, principalmente nessas áreas aí comerciais, áreas industriais. Perfeitamente. A gente acabou de descobrir aqui que a Imbel, então, eu acabei de aprender que a Imbel, então, foi a primeira grande indústria, né, lá da Zona Norte. Hoje em dia, Cido, como que você vê esse centro, esse distrito industrial? Tem empresas chegando, mais empresas chegando, quais são as perspectivas? E o que esse distrito industrial precisa ainda em termos de estrutura, né? Judite, ao nosso entender, o espaço, como o Vanderlei já disse, nós temos muito espaço, né, na nossa região norte. Nós temos que buscar indústria, buscar empresas, mas nós não podemos abrir mão de valorizar quem já está. Com certeza. Nós não podemos deixar de dar estrutura lá no Distrito Industrial. Nós não podemos deixar, Vanderlei, de dar estrutura lá na Barreira do Triunfo. A Barreira hoje também é um polo industrial. É a entrada de Juiz de Fora. Hoje você pega aqui a entrada aqui na região sul da cidade, que merecidamente né, você parece que está vivendo aí em 2 cidades, porque quem entra lá pela região norte na Barreira e entra aqui na região sul da cidade, vê enorme diferença. Eu, Vanderlei, nós já conversamos sobre esse assunto. Então, ali na região norte nós precisamos buscar abrir as portas para novas empresas, novas indústrias, sim, mas nós temos que valorizar a região, investir em infraestrutura e valorizar o que nós já temos. As pequenas indústrias, pequenas empresas, aos empresários que estão há anos e acreditam ali na região, acreditam no potencial de Juiz de Fora. Hoje nós temos lá o Porto Seco,
ali em Dias Tavares, o Porto Seco ali, o centro de distribuição, não só para a Zona Norte, Juiz de Fora, mas aí para mais de 80 municípios, Vanderlei. Então nós precisamos valorizar essas empresas sim. Né? E estamos aí, temos que negociar, temos que abrir as portas, temos que trazer empresas também, gerar renda, gerar emprego, né? Gerar tributos para o nosso município. E Cido, é importante essa sua fala, e parabéns aí pela lucidez em trazer esse fato de uma forma tão bem elucidativa. Sim. E a gente sempre fala sobre esse assunto, né, Cido? Quem entra em Juiz de Fora pela Deusdete Salgado acha que está entrando na Suécia. Quem entra de fora pela Barreira do Triunfo acha que está entrando em Bangladesh. É muita diferença. A diferença é gritante, é absurda, é absurda. A região que é responsável por boa parte da receita tributária da cidade não vê o retorno disso em forma de benefício em infraestrutura. Não se permite algo assim, compreendeu? Então o que acontece hoje na Zona Norte é um pouco desse reflexo de que é preciso repensar, né? O que fazer. Isso vem ao longo dos anos. Sim, isso não é um fato recente, não. De forma alguma. Isso vem acontecendo com muita frequência. Mas eu sempre digo o seguinte, sabe, Judite? É que tudo passa por uma expressão que a gente, na política, a gente utiliza muito, que é ter vontade política. Ter vontade política. Eu falo isso porque o que é ter vontade política? Nós tivemos 2 momentos auspiciosos na história da Zona Norte em relação a empreendimentos industriais. Nos anos 70, quando chegou a antiga siderúrgica Mendes Júnior, e teve uma área imensa desapropriada naquela região e doada à empresa para que ela se instalasse ali, a primeira grande siderúrgica aqui, não é, da Zona da Mata, né? Bom, e nós tivemos também um outro fato fantástico também, que foi a vinda da Mercedes-Benz. Quando a Mercedes veio para Juiz de Fora, 94, né, já no 94, 96, a coisa já tomando forma. O que aconteceu naquela ocasião? Aí eu preciso resgatar isso. O que aconteceu naquela ocasião? O Rio Paraibuna, que fazia uma ferradura na região da Barreira do Triunfo, ele foi retificado, compreendeu? E ele foi alargado em sua calha, para que evitasse inundação futura no pátio industrial da empresa. Então o Rio Paraibuna foi retificado, não é? E ele mudou seu curso no espaço de menos de um ano. Havia uma fazenda imensa na entrada da barreira que foi desapropriada para se construir um novo loteamento, que é o loteamento Novo Triunfo. E aquelas famílias que moravam na margem do leito antigo do Paraibuna, uma ocupação antiga na região da Barreira, foi toda transferida para esse novo loteamento. Quer dizer, uma área foi desapropriada, o novo loteamento foi aprovado em tempo recorde e as casas foram construídas. Mas até que as casas fossem construídas por seus moradores, aqueles moradores tiveram seus aluguéis pagos pelo poder público, até que as casas tivessem ter condições de serem ocupadas novas casas. Então veja bem, do que eu estou falando? Num prazo de menos de 2 anos, o Rio Paraibuna foi retificado e mudou seu curso, compreendeu? Um novo loteamento surgiu ali para receber todas aquelas famílias que estavam na margem do antigo leito, compreendeu? E uma série de projetos de leis foram encaminhados pelo prefeito de ocasião, Custódio Matos, pelo governador da ocasião também, Eduardo Azeredo, mandado para a Câmara e para a Assembleia Legislativa, aprovados em tempo recorde também. Esses projetos tratavam o quê? De alterações até nas leis ambientais, compreendeu? Dado as situações novas que estariam acontecendo ali de intervenção naquele lugar. E também dos incentivos à empresa que estava se instalando. Mas por que tudo isso aconteceu num tempo tão pequeno, né? Tão exíguo? Porque houve vontade política. Compreendeu, Cido? Então, se existe um buraco na Avenida JK, na região da Barreira do Triunfo, onde as pessoas têm seu pneu o tempo inteiro rasgado, a sua roda entortada, e aquilo está lá há muito tempo, e todos os ordenadores de tapação de buraco já têm essa informação e não taparam o buraco até agora, é porque falta vontade política para tapar o buraco. Eu falo de um mega projeto que foi a implantação da Mercedes, que num tempo muito curto
tudo se resolveu. Compreendeu? Então, essa atenção que eu peço à região vai muito voltado nisso. Uma região que é responsável por boa parte da receita tributária da cidade, que é maior que 820 cidades de Minas Gerais, que tem 5 agências bancárias, como o caso específico de Benfica, não pode viver esse tipo de descaso por conta do poder público. É um local que era para ser um permanente canteiro de obras. Compreendeu? O tempo inteiro, em todos os setores. E apesar de todos os esforços, né, dos representantes do Legislativo que passaram por lá no passado, como é o nosso Cido hoje, com muita competência, exerce bem o seu mandato, apesar de tudo isso, é preciso que o poder público encare essa região com um novo olhar. Compreendeu? É isso. Exatamente. É um respeito com a população, acima de tudo, né? Que é a população juiz-forana, e uma forma de continuar atraindo aí novos investimentos para mais arrecadação. Sim, e tudo mais, não, né? Isso é um cartão de visita, não é? Ainda mais por saber que existem muitas áreas disponíveis, né, Cido? Muitos galpões ainda desocupados. Juiz de Fora hoje é a região que pode oferecer área para o município é lá. Verdade. Né? E fora ali o acesso, a acessibilidade, né, que a gente tem ali das BRs. Então ali é o cartão de visita da cidade. Eu lembrei agora de duas coisas aí que você falou em acesso. Gostaria que você falasse um pouco sobre o acesso norte. O que é esse acesso norte? O que precisa ser feito lá? E enquanto o Vanderlei falava de desvio do Paraibuna, me veio em mente a questão dos alagamentos ali na várzea, né? Queria também, e parece que está sendo feita alguma obra lá para mitigar, né, para amenizar essa questão das enchentes no período chuvoso. Então, o que é essa várzea? É a várzea de Benfica? Eu não entendo. Explica para a gente o que é. Na história da várzea ali, o Vanderlei ele vai poder falar até melhor do que eu em relação à história. Né? Durante esses 20 anos que eu resido ali na Zona Norte, nós acompanhamos ali os alagamentos. Né? Em época de chuva, as casas ali da várzea, ali, todas ali alagam. Casa ali que chega a 1,5 m de água dentro de casa. Então aquilo ali é um sofrimento, né, Vanderlei? Um sofrimento imenso ali para a população daquela região. Né? E desde o ano de 2012 que eu entrei na Câmara Municipal de Juiz de Fora, aquilo ali foi uma das nossas demandas. Aquilo ali é um clamor do pessoal ali da várzea de Benfica, a obra lá de drenagem. Então nós viemos lutando e tivemos também aí a satisfação, agradecer também o Vanderlei, o executivo, a prefeita municipal, por ter atendido. Iniciou-se lá já a obra de drenagem. É uma obra, Vanderlei, que eu até de vez em quando eu falo com a prefeita, ela vem se arrastando, precisa ali dar um basta, encerrar aquela obra. Parece que agora já iniciou a obra, Vanderlei. Ela embaixo da linha ali, é o que estava faltando para poder ter ali o caimento, para poder ela sair lá no Curtume, esse caimento, e cair lá no Rio Paraibuna. Parece que já aí nos próximos dias aí nós vamos ter realmente a finalização dessa obra. Mas é uma obra muito importante para a região. O Vanderlei ele pode falar até, né, o tempo realmente, como que iniciou aquilo ali, né, devido à história dele, a vida dele toda ali na região norte. Mas a gente fica satisfeito porque a gente sabe que agora realmente está chegando, né? A gente espera, né, que vai finalizar, né, Vanderlei? O sofrimento ali daquelas ali centenas ali, né, de famílias que reside ali naquela região ali de Benfica. E agora, daqui a pouquinho, a gente tem aí o período chuvoso chegando, né? Chegando. Tem um caso interessante, Cida, legal poder reforçar aqui. Eu quero aqui reconhecer mérito na atual administração, né? Decisão da prefeita Margarida Salomão, né? Através dos seus secretários aí, que estão conduzindo agora um projeto muito ambicioso, né? No sentido de resolver questões do alagamento do bairro industrial. Né? As máquinas já estão trabalhando lá, passo por lá de vez em quando, percebo isso. É uma região que sofre demais com as enchentes, todos os anos acontece. Morador do bairro industrial, ele nem se aventura a sair de casa no período de outubro a março. Ele tira férias fora desse período, ele não deixa suas casas dentro desse período, que sabe que é um período de alagamento. Ele pode voltar das férias de uma viagem, de um final de semana, e encontrar sua casa toda alagada, como aconteceu em muitas oportunidades
oportunidades com amigos nossos naquela comunidade. Então, é preciso salientar isso, esse esforço da administração no sentido de resolver, de fato, esse problema. O que acontece na Várzea hoje é uma situação histórica que está sendo equacionada ali, né? A questão dos alagamentos da Várzea, da Rua Padre Gabriel, da Rua Paulo Garcia, parte da Rua Afonso Garcia, parte da Rua Guararapes, parte daquela rua que fazem limites ali com o Distrito Industrial. Então, é importante destacar o que está acontecendo ali. É uma obra, como disse bem o Cido, vem se arrastando, está muito morosa, mas parece que a coisa vai tomar forma agora, que está equacionada uma situação que ficou pendente durante um tempo, que como ia ser feita essa travessia sob a ferrovia, que é uma obra delicadíssima, custosa, a gente sabe o que isso significa, mas a Prefeitura está dedicando-se muito no sentido de que, consolidado esse problema, resolvido esse problema, acabe de vez os alagamentos da Várzea. A gente torce para que isso de fato aconteça, não é? E aí, né, o período da chuva aproximando e agora o bairro industrial tendo a possibilidade de, muito em breve, né, dormir mais tranquilo, né? Então, exatamente, a gente reconhece esse esforço. Essas realmente são regiões, né, preocupantes ali da região norte. Ô, Judite, você falando em acesso norte, né, a gente sabe a importância do acesso norte, não só para a região norte, mas para toda, né, Juiz de Fora. Nós também estamos com requerimento junto ao DENIT, conversamos também no Executivo, Vanderlei, sobre a revitalização toda do acesso, porque teve uma obra do Cesama ali em todo o acesso ali, e a gente sabe que as condições que ficou asfalto danificou bastante. Então a gente vem também cobrando bastante a revitalização do acesso norte. E juntos aí também nós tivemos, Vanderlei, em Brasília, umas 3 semanas atrás, eu, o vereador Wagner também do PSB, estivemos no gabinete do ministro Alexandre Padilha, através do Margonari, que trabalha junto ao ministro, e a gente também solicitando, buscando recurso, Vanderlei, para a ciclovia, a instalação da ciclovia no município de Juiz de Fora, né? E o que a gente sonha é pegando no acesso norte, a gente pegando lá da Barreira, de Benfica, e chegando com ela até aqui na Vila Ideal, né? A gente sabe que tem uma parcela grande da população de Juiz de Fora que se importa, ele quer aí estar andando de bicicleta, é uma forma também do transporte alternativo, né? Eu fiz contato também aí há uns dias atrás na Secretaria de Governo, para a gente ver de que forma o gabinete pode estar colaborando. Estivemos em Brasília e isso aí também é um sonho nosso, sonho também dos moradores nosso, né, Vanderlei, da região norte, como a gente sabe também da cidade de Juiz de Fora. A gente ter a nossa ciclovia no município de Juiz de Fora, né? Um município com mais de 500 mil habitantes, né, que já merecia, mas nós estamos na expectativa agora de iniciar esse projeto e ele ser finalizado também no município de Juiz de Fora. E é legal quando você traz esse dado novo aí, essa informação muito importante, é que, olha só, se você observar quem sai de Juiz de Fora da Vila Ideal em direção a Benfica, parece que Juiz de Fora terminou ali próximo ao bairro industrial, quanto às margens do Rio Paraibuna. Quando chega em Barbosa Lage, acabou o passeio, acabou a calçada. Aí você tem que ir para o asfalto para caminhar. Compreendeu? É um absurdo essa possibilidade de não se fazer pelo menos uma calçada. Aí, ainda que seja algo assim, provisório, que se corrige mais à frente, faça algo melhor, mas ao longo ali das imediações ali, da Avenida Juscelino Kubitschek até Barbosa Lage, onde não tem nenhuma faixa de passeio pavimentado, é preciso que se faça. E creio que não seja algo tão difícil de se fazer. 3 metros de passeio ali, compreendeu? Que é uma área totalmente desimpedida para se fazer. A área já está toda planada, a prefeitura fez uma limpeza maravilhosa, reconheço aqui mais uma vez, Cido, a limpeza que foi feita nas margens do Rio Paraibuna, nos fundos do Bairro Araújo. Houve uma ocasião, Judite, o Cido sabe disso, que eu e mais os moradores, nós contratamos uma máquina para limpar, ninguém fazia essa limpeza. Eu ia para lá com a minha enxada, com a minha pá, com o meu ancinho, acompanhado de alguns amigos, e nós ficávamos limpando a margem do Rio Paraibuna. Nesse governo não foi necessário, é verdade. E nesse governo a gente percebe que, graças a Deus, é uma ação muito positiva, reconheço aqui a ação deste governo, que nos impede de fazer algo assim, de gastar os nossos finais de semana nesse tipo de serviço. A gente faz outros trabalhos voluntários também, mas esse trabalho que é um trabalho hercúleo, um trabalho gigantesco e custoso,
conosco. A gente alugava uma máquina, uma retroescavadeira para limpar a margem do Rio Paraibuna nos fundos do Bairro Araújo. Então está ali uma grande oportunidade de se fazer um passeio. Mas eu quero acrescentar algo novo aqui. Se você pegar o Google Maps na região ali, a partir de Barbosa Laje, e observar quantas residências existem na margem esquerda do Rio Paraibuna, observar o que existe ali, ó, no Parque das Torres, no Jockey 3, no Jardim L'Ermitage, na Remonta, no Campo de Instrução do Exército, no Clube da Ásia, e ver o movimento que se dá ali, você tem que chegar à seguinte conclusão: aquela ponte que existe hoje ali já deu. Aquela ponte tem que ser duplicada. Já se fala nisso há muito tempo, mas não se fala nisso de uma forma decisiva. Aquela ponte que atende esses bairros, ela tem que ser duplicada e logo. Não se pode permitir que uma ponte daquela ainda sirva às pessoas. No momento em que se fala em grandes reformas no centro urbano de Juiz de Fora, que vai gastar mais de 15, 16 milhões de reais, uma ponte como aquela ficaria muito mais barata. Então, e com um resultado muito mais positivo a muito mais pessoas. Então é importante estabelecer uma prioridade, sabe? De dedicar uma parte do que se arrecada ali na Zona Norte para duplicar a ponte que dá acesso ao Parque das Torres, ao Jockey Clube 3, ao Jardim L'Ermitage, à Remonta, à barragem João Penido, ao Campo de Instrução do Exército, e é onde está hoje. Vai desafogar o trânsito. E vai desafogar e vai ajudar e muito. Ela sai lá da barreira, vai, por trás. é verdade. Entendeu? Tudo isso pode ser feito. Vai desafogar, vai passar até ônibus ali naquela ponte. Exato. E ele pode sair lá na barreira, lá no Novo Triunfo. Você pode fazer até uma urbanização na estrada do Campo Grande. Do Campo Grande. Margeando a represa João Penido, para se chegar à Barreira do Triunfo. Uma possibilidade maravilhosa. Né? Mas tudo isso é preciso, então, que se tenha... Agora eu falo, Cido, que até no início dos anos 90 surgiu um projeto muito interessante aqui de Juiz de Fora, é até pertinente falar sobre isso, quando a cidade foi dividida em 81 regiões urbanas. Esse conceito de bairro é um conceito que eu não gosto muito de explorar, não. Porque eu acho que o ideal é você criar e otimizar essa fala. Juiz de Fora tem 81 regiões urbanas. Não é? A Zona Norte tem mais ou menos de 12 a 15 regiões urbanas. Por que região urbana? Porque hoje é muito fácil você falar: o Miguel Marinho é um bairro, a Vila Esperança 2 é um bairro, o Araújo é um bairro, aquela região tem tantos bairros. Não, vamos pensar que a região urbana de Benfica, onde Benfica polariza por ser um bairro principal, é formada por Benfica, pela Embel, pelo Araújo, estaria a Praça Ciel. Destacar a Praça Ciel, um grande projeto que surgiu na Zona Norte, que merece ser copiado no restante da cidade. Você tem ali o Miguel Marinho, você tem a Vila 1, a Vila 2, a Ponte Preta, Nova Benfica, e é toda aquela região central de Benfica, região urbana de Benfica. É um conceito interessantíssimo, que facilita até o planejamento da prefeitura. Aí, como você tem 81 regiões urbanas, você vai pensar a região urbana de Benfica. O que falta nela a nível de serviços para melhorar? A região urbana de Nova Era, que está incluída aí Nova Era, o Santa Lúcia, o Santa Isabel, Nova Era 2, o Quarto GAC, a região urbana de Santa Cruz, que está incluída a Vila Melo Reis, está incluído aí o São Judas Tadeu, o São Francisco de Paulo, todos esses lugares. Esse é um conceito interessante que a prefeitura pode debruçar-se sobre ele, até para falar, né, Cido, atender tantas demandas que a gente já tem apontado aqui, e o Cido tem... Olha, quem quer conhecer a Zona Norte, leia os requerimentos do Cido. Ele é um dos vereadores que mais apresenta, e eu tenho muito essa curiosidade. E tenho a honra também que o Vanderlei é muito observador. Por ele conhecer muito a região, e ele está sempre mandando, se vão entrar com esse requerimento. Então, eu acho muito bacana essa parceria que a gente tem. É legal, ele abre o coração. O Vanderlei me ajuda muito. Né? Então, eu tenho que muito agradecer ao Vanderlei com essa experiência toda, com esse conhecimento. É um filho da Zona Norte. Obrigado. Eu sou um filho adotivo da Zona Norte, mas apaixonado por aquela região que me acolheu de coração. Né? E o Vanderlei, ele é um filho da região. Quando eu falei agora em relação a você quer conhecer demandas, quer atender a Zona Norte, passa pelos requerimentos dele. Você vai perceber o que a região precisa. Não precisa Vanderlei, ir muito longe. A gente... Infelizmente tem que finalizar o programa. Foi super instrutivo, foi muito bacana. Fiquei sabendo de coisas aqui que eu não sabia, e garanto que quem vai assistir também vai conhecer muita coisa. E
eu acho que é necessário, ou são necessários outros programas, tá, Cido? Próximas vezes que a gente for gravar, para discutir mais essa região, né? Tem outros programas aqui da casa também, porque a gente precisa falar também de cultura em Benfica, entretenimento, gastronomia, o que as pessoas encontram ali na região, a questão militar, né? A presença militar lá na região, colégio militar, o 27º Batalhão, BPM, né? E, enfim, uma série de coisas que não dá pra gente abarcar tudo aqui hoje. Mas eu agradeço muito a presença de ambos, tá? E a quantidade de informação, de riqueza que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito obrigada, Cido. Judite, agradecer mais uma vez, agradecer aí também ao Edmilson, a Renata, agradecer meu amigo Vanderlei, né, veio aqui com maior disposição, está aqui com a gente para a gente estar falando lá sobre a nossa região. Agradecer a todos aí que de alguma forma colaboraram aí né, com esse debate, com esse programa. Mais uma vez, obrigado a você. Muito obrigada também, Vanderlei. Eu fico feliz aí pela generosidade da lembrança do meu nome, para estar aqui presente. Para mim é um momento de uma honra muito grande estar junto com esse companheiro aqui, que é o Cido, rever aqui a Judite, a Renata, Edmilson, né, a Cíntia, que acompanha o Cido aí na assessoria dele de imprensa. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, espero ter de alguma forma contribuído, né, atendido alguma expectativa, e meu abraço a todas as pessoas que nos assistem, e parabéns aí ao nosso vereador Garotinho, né, o presidente da casa, na condução desse nosso legislativo e trazendo essa novidade tão bacana que a TV Câmara cada vez melhor, né? Crescendo, né? Muito obrigada, pessoal. E obrigada a você também que acompanhou esse debate interessante sobre a Zona Norte de Juiz de Fora até agora. O nosso programa ele vai ser reprisado quinta-feira e sábado às 9 da noite e tá lá no YouTube também. A gente aproveita para te convidar para conhecer as redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É isso então, mais uma vez obrigada, um forte abraço e até a próxima.